Hello guys, como vocês estão? Voltamos mais uma vez ao nosso canal do YouTube. A animação pra gravar é ótima, gente. Pessoal, então, hoje eu quero trazer aqui pra vocês sobre uma reflexão muito foda que eu tive essa semana agora, na sexta-feira. Eu fiz a minha primeira oferenda, lembra que eu falei pra vocês? Então, realmente eu fiz e foi incrível. E essa oferenda me trouxe muitas reflexões, muito aprendizado e principalmente uma intuição muito melhor. E é esse aprendizado que nós vamos passar hoje. Primeiramente, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Você sabe qual é o caminho que você quer seguir na sua vida? Você já tem ideia do que você quer, da sua caminhada aqui, do que você gosta de fazer? Vamos dizer, do seu propósito. Então, pessoal, sim, eu sei que essa pergunta surta muita gente. Eu fiquei surtada com essa pergunta durante muito tempo na minha vida. E olha que eu sempre fui uma criança que sabia o que queria. De verdade, vocês podem perguntar pra minha mãe. Desde sempre. Eu sempre soube o que eu queria. Sempre soube que eu era jornalista. Sempre tive essa vontade da comunicação. Sempre fui comunicativa. E sempre quis descobrir mais. Então, vamos lá. A primeira pergunta, como eu falei pra vocês, o que vocês querem da vida de vocês? Qual é o caminho a seguir? Até porque se a gente não tem uma preferência, a gente não sabe o que quer, qualquer caminho serve, certo? E o que eu aprendi nessa oferenda foi justamente isso. Eu escolhi o caminho da minha prosperidade. O que eu quero pra ficar próspero aqui? A minha oferenda da sexta, como sacerdote, como eu falei pra vocês, eu saí do terreiro. E agora eu tenho um sacerdote que é a pessoa que está me iniciando, está me ensinando e me passando os fundamentos. Porque a gente pode ficar sem terreiro, mas sem estudo e sem fundamento a gente não fica. Enfim, galera, eu fiz a oferenda e, só pra deixar claro, eu fiz pra fazer da minha prosperidade, do meu conhecimento. Até porque eu não julgo o outro, mas eu não entendo uma pessoa que gasta a própria energia, o próprio pataco, o próprio dinheiro pra fazer coisas pros outros. Eu não vejo a necessidade. Isso a gente pode fazer pra gente, certo? Então, assim, eu fiz pra minha prosperidade, pra que abra os meus caminhos no meio da internet, no meio das mídias, pro conhecimento, pra eu conseguir transmitir o meu aprendizado, a minha reflexão e o que eu estou aprendendo na minha vida pra vocês. E ajudar vocês também na evolução, porque a gente tá aqui pra evoluir, certo? E como eu falei pra vocês já antes, eu não lembro se eu falei aqui no YouTube, mas com certeza eu falei no meu TikTok e no meu Instagram. E aliás, sigam o Solta Voz, vocês vão gostar. Principalmente o blog, viu, galera? Vocês vão amar o blog, de verdade. Eu escrevo desde os 25 anos. Enfim, a minha caminhada aqui é sobre isso, sobre passar essa reflexão adiante. Eu não nasci médico, não vim de família mediúnica, porém estou seguindo o caminho da espiritualidade. E é incrível esse fator na minha vida, porque eu me tornei aos 28. Então sabe quando você vai se descobrindo aos pouquinhos e vai conseguindo compreender o que você faz aqui? Eu sempre fui uma criança extremamente curiosa, sempre quis saber de tudo, sempre quis entender tudo. Mas, o que a gente nunca sabe a gente nunca vai entender tudo, podem ter certeza, sempre tem mais coisa pra você aprender. Porém, a sua intuição é aguçada, e nós todos temos uma intuição, principalmente feminina, viu, meninas? Enfim, como eu falei pra vocês, eu quero ajudar as pessoas que não nasceram médium, mas que estão nesse caminho da espiritualidade. Ou tem pessoas que não são, que não têm esse caminho na parte espiritual, mas que têm a curiosidade, quer aprender, e é aí que começa a despertar. Porque muitas vezes você pode até não ter o caminho, mas se você começa a ser curioso, a querer conhecer, esse caminho se abre pra você. Isso, pessoal, eu quero passar pra vocês a forma mais legal da espiritualidade, que é o conhecimento, o ajudar o outro. Porque nós estamos aqui justamente para isso. Enfim, o que eu aprendi nessa oferenda na sexta-feira, a primeira coisa, tudo tem dois polos. Pessoal, tudo tem bem e mal. Tudo, 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 tudo. A gente nunca deve julgar as religiões e as vertentes, porque não vai dela, vai das pessoas. Então, sempre preste atenção no que você sente. Nunca debata com a sua sensação. Você pode ter certeza que a tua intuição, se ela fica desconfortável em algum lugar, se você não se sente bem, você pode ter certeza que tem alguma coisa. Esse foi o primeiro aprendizado da oferenda. Então, a gente tem que confiar na gente. Você tem que se conhecer. Qual que é o melhor conhecimento que existe? O autoconhecimento. Então, quanto mais você se descobre, quanto mais você estuda, você conhece a si mesmo, você conhece o que você veio fazer aqui, e busca outras coisas também, mais a sua intuição vai crescer e mais você vai ter esse conhecimento. Eu estava pensando um pouco em falar sobre como foi realmente feita a oferenda. Só que para isso, eu quero trazer o sacerdote aqui. Então, logo mais eu acredito que ele vai dar uma ótima entrevista pra gente, vocês vão entender como que foi o passo a passo, e ele vai ensinar muito mais. Eu tinha falado em outro vídeo também que eu tava querendo entrar pra Quimbanda Luciferiana. Só que eu mudei de ideia e eu quero explicar o porquê pra vocês. Primeiramente, não julguem nada, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Apesar que eu sou família cristã, mas eu não tenho pensamento cristão, uma visão cristã. Então, pra mim, a vertente de luciferianos são mais abertas ao conhecimento, vamos dizer assim. Então não é aquela coisa do mal, do ruim. Logicamente que tudo tem, como eu expliquei pra vocês. Esse é o ponto que eu quero tocar. Tudo tem o bem e o mal. Então toda pessoa, ela pode ser o que for. Ela pode ser da vertente que for. Se ela quiser fazer o bem, ela vai fazer o bem. Se ela quiser fazer o mal, ela vai fazer o mal. Porém, eu decidi não entrar pra Quimbanda Luciferiana pelo fator peso energético. Não por ver algo ruim exatamente, porque eu não sou uma pessoa ruim. Mas pra não acarretar esse peso. Porque a gente sabe como que são os passos pra entrar na Quimbanda Luciferiana, certo? A gente tem que se abdicar, né? Deixar pra trás outras coisas. Então, eu acredito que isso é uma coisa um pouco elevada. E eu quero seguir a espiritualidade mais aberta. Eu não quero... Vamos dizer, eu não quero me prender a nada, eu quero conhecer tudo que eu puder conhecer. E é isso que eu quero trazer pra vocês. Eu acredito que a gente pode sim usar realmente o espiritual somente pra coisas boas, pra ajudar o próximo, pra ser próspero. Não tem mal nenhum em ser próspero. Então é muito melhor você ajudar os outros e fazer a prosperidade acontecer, e isso até você sem fazer oferenda. Só de você estar ajudando alguém, tudo isso volta pra você. E realmente, eu acredito no karma. Enfim, esse é o aprendizado de hoje. Na próxima vez eu quero trazer o sacerdote aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar ele. E que vocês abram mais a mente, que vocês queiram conhecer, que vocês escutem a intuição de vocês, porque, gente, ela fala muito. E escolham o caminho que vocês querem andar. Até porque, se qualquer caminho tá bom, então não vai fazer diferença na sua vida. E muito menos evolução.